porque já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está preparado. Vinde às bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. O rei ficou irado e enviou suas tropas, exterminou todos os assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa. Mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem a veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-os de pés e mãos e lançai-os para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muito bem. Eu acho que todos conhecem essa passagem, essa parábola, né? A gente só precisa tentar, né, colocar as coisas no seu devido lugar, entender quem são esses personagens. Primeiro, o rei. Jesus lhes falou novamente em parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei. Um rei que preparou o banquete de casamento para sua filha. Bodas, no latim, quer dizer voto. Então, eles usavam a expressão bodas para o casamento. Então, todas as vezes que tinha um casamento, eles usavam a expressão bodas. Então, as bodas do filho do rei significa que o filho ia se casar. Quem é o rei nesse contexto? Porque é uma parábola, não é uma narrativa histórica. Uma parábola porque é uma espécie de fábula em que os personagens eles querem trazer algum ensinamento. Qualquer fábula infantil tem por trás daquilo algum ensinamento. E sempre um ensinamento de teor elevado. Com as parábolas não é diferente. Então, quem é o rei? Quem é o rei senão Deus? E quem é o filho que vai se casar senão o próprio Jesus, o seu enviado, o filho de Neto, o filho que alcançou a perfeição, o filho que veio em missão na terra, missão de trazer a lei do amor, de apresentar para aquele povo primitivo, embrutecido, o conhecimento da lei, o amor como uma ferramenta para a transformação da sociedade, das relações humanas e da condição do ser humano, para que ele possa subir degraus na sua evolução. Sem amor é impossível. Então essa é a missão grandiosa de Jesus. Se nós não entendermos a importância do amor, a grandeza do amor, se a gente negligenciar isso, a gente vai continuar sofrendo. Porque a gente abrevia muito o sofrimento quando desenvolve a nossa capacidade de amar. E amar implica em você aceitar o outro como é, em compreender, em não julgar, em ser paciente, tolerante, ser compassivo, né? Compaixão, por exemplo, foi o foco de Buda. Buda falou muito em compaixão. Jesus já falou do amor como algo mais amplo, além da compaixão. Ele falava amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então ele fala da gente amar o próximo e a nos amar. O amor sendo introduzido em todas as instâncias, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. O amor do lado de dentro é o amor que vai desconstruir a nossa baixa autoestima, a nossa depressão, os nossos medos, a nossa insegurança, a nossa ansiedade. Quando você perceber o poder que tem o amor
e que você já é o próprio amor, todos esses vícios mentais se dissolvem. Então ele chamou as pessoas para essa boda, né? Primeiro ele enviou servos, enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Ou seja, esse rei mandou primeiro para os nobres, para as autoridades, para as pessoas de outras cidades, né? Ele era o rei todo-poderoso. Ele queria todos presentes nesse banquete. Então, quem é esse povo que ele chamou primeiro? Lendo o texto, vocês vão entender que é o povo de Israel. Era esse povo que Jesus queria converter. É ali que ele queria fazer a base de algo que ia se difundir pelo mundo inteiro. Mas o povo se recusou a receber a mensagem de Jesus. Aliás, recusam até hoje. Se vocês não sabem, os judeus não aceitam Jesus como Messias. Jesus é apenas mais um profeta de quinta categoria que tem ali nas Escrituras. Para eles, quem vale é Davi, Salomão, Elias, aqueles profetas sanguinários que promoviam matanças, que passavam cidades inteiras no fio da espada, que promoviam todo tipo de crime e que eram poderosos. Eles queriam um Messias poderoso. Eles não queriam um carpinteiro maltrapilho, falando para oferecer outra face, falando para vender tudo que você tem e dar para os pobres. Né? Se fosse nos dias de hoje, ia chamar comunista, vai para Cuba. É isso que ia fazer com ele? Ele ia fazer isso. Então, isso não estava no contexto daquele povo. Aquele povo não aceitava essa ideia, esse tipo de filosofia. Eles queriam alguém que libertasse-os do jugo dos romanos, porque eles eram dominados pelos romanos, eles tinham que pagar tributo ao César, eles eram meio que escravizados, viviam uma vida humilhante, né? Eram servis por força da imposição, da força bruta dos exércitos romanos. Então eles não queriam Jesus de jeito nenhum. Então foram para esses, né, que Deus, o rei, mandou a mensagem, mandou os seus enviados. Esses enviados foram os Jeremias, Elias, os profetas que foram mortos, assassinados, todos esses profetas que vieram trazer a verdade, que vieram mostrar o caminho, porque toda a Bíblia, gente, desde os livros mais antigos até os que precedem o Novo Testamento, todos esses livros apontam para Jesus. Todos eles preparam o caminho para Jesus. Jesus é o grande divisor de água da história. Então isso foi preparado 2, 3 mil anos antes. Cada um que vinha falava do Salvador que virá, daquele, sabe, que como está em Isaías dizia o seguinte: ele tomará sobre si as nossas dores e levará as nossas enfermidades. Isso está em Isaías, eles estavam preparando, era um prenúncio do que ia vir. Só que os judeus da época não aceitaram isso. Não, esse cara não. E aí, assim como mataram Jesus, mataram todos os correspondentes, os missionários que vieram falar dessa abobrinha de paz, de amor, que não fosse poder, não fosse luta, não fosse guerra. Por isso que hoje a gente percebe que essas pessoas, dentro de algumas igrejas evangélicas, por exemplo, a ênfase que eles dão ao livro de Davi, ao livro de Salomão, ao livro desses grandes, sabe, de Josué. Josué que era terrível, né? Josué que invadia, tocava as trombetas dele, derrubava os muros da cidade, ia lá, matava todo mundo. Isso está na Bíblia, né? Então esses são os grandes
Messias para esse povo endurecido que não aceitou o discurso de Jesus. Ok, ele enviou os servos foram mortos, tarará, tarará. De novo ele enviou outros servos e digam aos que foram convidados que preparei o banquete, os bois, os novilhos gordos já foram abatidos, está tudo preparado, venham para o banquete do casamento do meu filho. Mas o rei ficou irado quando percebeu a negativa deles, a maneira como ele tratou os seus enviados. Aí ele pôs fogo na cidade dessas pessoas, matou todo mundo, porque isso é uma reação à natureza. Deus representa a natureza. Aqueles que pregam a violência, que acreditam na violência, vão sempre ser violentados. Esse é um princípio da natureza, não tem como a gente mudar isso. É ação e reação. Isso é algo até científico, né? A terceira lei de Newton fala sobre isso, de ação e reação. Então é algo que até a ciência já provou que é assim. Ok, então os servos saíram para as ruas, aí ele falou assim, então vão às esquinas, convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. O que significa isso? E quando Deus percebeu, o rei percebeu que aquele povo, o povo dele, não aceitava a mensagem de Jesus, o que aconteceu? Uma espécie de diáspora. Então vamos chamar os gentios para que venham. O que são gentios? Gentios são estrangeiros. Quem não mora em Israel, quem não mora no país de Israel, se o cara está na Síria, na Macedônia, se está na Grécia, são povos que eles chamam de gentios. Então, já que aqui não funcionou, nós vamos espalhar para o resto do mundo. Então, os gentios representam o resto do mundo. E foi o que aconteceu no mundo. A gente vê que o cristianismo cresceu na Europa, cresceu aqui na América Latina, cresceu nos Estados Unidos, cresceu em vários países do mundo, mas continua ainda, aquele povo judeu continua refratário aos ensinamentos de Jesus. Ainda são presos aos ensinamentos mosaicos, aquela coisa do Torá, dos 4 livros que eles aceitam como verdadeiros, e assim por diante. Sem julgamento, ok. A manga só cai do pé quando ela está madura. Se eles não estão maduros ainda para compreender a boa nova, eles vão continuar ainda na situação que eles estão lá hoje, sendo bombardeando. Desde que o Estado de Israel foi fundado em 1948, eles não tiveram um ano de paz. Eles vivem em guerra e a tendência é só piorar. Então, quando o rei entrou para ver os seus convidados, estavam todos os gentios lá, todas as pessoas que encontraram pelo caminho, trouxeram para dentro do palácio do rei, né, para participar da festa de casamento do filho, as bodas do rei, as bodas do filho, percebeu que tinha uma pessoa que não estava com as vestes nupciais, as vestes adequadas, né? Aí ele perguntou, amigo, você entrou aqui sem a veste nupcial? E o homem emudeceu, não falou nada. Então o rei disse aos que o serviam, amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Nossa, coisa assustadora, né? Pois muitos serão chamados e poucos são os escolhidos. Não é isso? Então, esse chamamento, o que são essas vestes nupciais? Ora, não adianta eu bancar de santo, de puritano, de pessoa de uma moral ilibada, mas é aquela, sabe, aquela moral de garganta, da boca para fora. Por dentro, eu não tenho essas vestes adequadas para me intitular uma pessoa de Deus. Por dentro, eu estou cheio de conflitos, de ódio, de revolta, de desejo de destruição, de vingança. Então, esse é o que eu sou.
mas por fora eu tento participar desse banquete que me espera. Mas como está no sermão da montanha, só os mansos herdarão a terra. Só os mansos herdarão a terra. Então, se você não compreende isso, se você insiste nesse teu comportamento agressivo, beligerante, nesse teu olhar negativo sobre o outro, nessa maneira de se comportar agressiva, se você acredita na violência, se você gosta de guardar dentro de si sentimentos de vingança, desejos, sabe, ruins com relação às outras pessoas, se você é incapaz de perdoar, se você é incapaz enfim, de dissolver esses conteúdos pesados que você faz questão de engavetar na tua alma como uma relíquia, como algo que você pensa, um dia eu vou usar isso contra ele, um dia eu vou poder ter minha vingança, um dia eles vão ser obrigados a engolir o que disseram. Então é tudo uma série de bobagens que a gente, ações que a gente toma, que a gente não percebe. Que quando a gente quer fazer o mal para o outro, na realidade, a gente está tomando um copo de veneno e esperando que esse copo de veneno produza efeito no outro. Então esse é o tamanho da nossa insanidade. Esse é o tamanho da nossa ignorância. Só o amor pode solucionar, trazer equilíbrio, trazer paz, trazer harmonia, saúde. Todas as doenças, elas são psicossomáticas, elas têm na sua fonte, elas têm uma coisa mal resolvida ali dentro. Todas. As feridas do corpo, primeiro foram feridas da alma, que não foram tratadas enquanto puderam ser tratadas. Coisas que nós não perdoamos, coisas que nós não aceitamos, coisas que criaram revolta dentro da gente, coisas que a gente não expandiu a nossa consciência, não trabalhou a gratidão, a aceitação, não trabalhou nenhum tipo de instrumento ou ferramenta de transmutação desse material, e esse material ficou. O problema é que esse material é pesado, e ele não serve ao nosso bem maior. Ele precisa ser expelido. O caminho do amor é você resolver isso, através de um novo olhar sobre tudo isso, de um novo significado que você vai dar para isso, que envolve aceitação, compreensão, envolve uma série de coisas, perdão. Esse é o caminho do amor. O caminho da dor é conservar isso. E como ele não encontra meios de se dissolver, ele vai procurar afinidade com as frequências mais pesadas do teu ser, que no caso é a frequência da matéria, porque a matéria é a frequência mais pesada que a gente tem. Então a gente acaba jogando no corpo aquilo que não resolveu. Por isso que a gente tem úlceras, por isso que a gente tem problema de circulação, por isso que a gente tem problema de coração, pressão alta, pressão baixa. Por isso que a gente tem câncer, carcinoma, mioma e tantos outros omas por aí. Vou fazer igual aquela música do Titãs, eu não vou ficar listando um monte de doenças, não. Se alguém conhece essa música, é bem interessante. Não adianta, tudo que a gente for procurar, a causa de todas as doenças é uma causa emocional. São emoções, são coisas mal resolvidas dentro da gente. Então, se nós quisermos ter uma vida de equilíbrio, de prosperidade, de amor, de paz, de tranquilidade, de realizações, de proteção, porque o universo protege, de equilíbrio, a gente precisa dissolver tudo isso. E imagino que é isso que os trazem aqui,
todos os que vêm à casa vêm em busca de tratamento justamente para que a gente possa ajudá-los nesse processo. Tem até, a gente está tendo aula agora de quinta-feira, uma terapêutica na casa chamada psicopometria, que vai realmente atuar, né, na captação desses conteúdos, mudar os significados dele, tirar o potencial afetivo que ele tem, os combustíveis emocionais, a raiva, o medo, a revolta, tudo aquilo ali tem que ser, fazer uma catarse daquilo, tirar para fora, promover uma limpeza na alma. Tá certo, gente? Quem ia imaginar que uma passagem dessa tivesse esse significado, né? Que a gente pudesse explorar a profundidade de tudo isso. E dá para explorar mais, pena que o tempo é curto. Porque qualquer passagem, qualquer parábola de Jesus é apenas uma fábula, que ela precisa ser convertida dentro de uma razão, de uma lógica racional. Senão a gente fica vendo, né? Sei lá, fábulas infantis, elas se transformam nisso. Vamos então, será agora?